Salve, salve galera SEB, professor Breno de Sociologia aqui, e nessa aula nós vamos continuar a abordar a perspectiva do movimento iluminista. Já abordamos as características gerais, agora nós vamos tratar dos teóricos do iluminismo na primeira parte, autores que com suas ideias efetivaram aqueles aspectos, aqueles princípios gerais que abordamos na aula anterior. Vamos começar com um precursor do movimento iluminista, o inglês John Locke. Percebam comigo que Locke é um precursor, pois se o século iluminista é o século XVIII, Locke nasce no início do século XVII e morre logo no início do século XVIII. Por isso que ele é um precursor. Suas ideias na Inglaterra, no momento importante que ele viveu, vieram, de certa maneira, a influenciar os próximos pensadores que teorizaram sobre a modernidade. John Locke é um dos mais importantes pensadores modernos. John Locke tem obras como 2 tratados sobre o governo civil, que é o que nos interessa aqui, sua dimensão política, mas também tem obras no campo da epistemologia, de como se produz o conhecimento, como ensaio acerca do entendimento humano. Nessa obra é bom você relembrar que Locke é um empirista, portanto ele tira conclusões a partir da experiência vivida. Locke viveu uma época turbulenta na Inglaterra. Quando criança, viu seu pai lutar ao lado dos exércitos do Oliver Cromwell contra o absolutismo da dinastia Stuart. Já adulto, viu a restauração absolutista dos Stuart e teve que fugir, se exilar da Inglaterra na Europa continental. E voltou para a Inglaterra a bordo do mesmo navio que levou Guilherme de Orange, príncipe holandês, para tomar o trono inglês na Revolução Gloriosa, onde vai estabelecer a principal monarquia parlamentar na Europa e no mundo ocidental, onde o rei reina, mas não governa. Preste muita atenção nessas informações que eu coloquei, porque a partir de agora a gente vai abordar os aspectos gerais do pensamento de Locke e como essa, digamos, abordagem empírica foi fundamental para ele tecer sua análise social e também política. Começamos resgatando algo muito importante. Locke é considerado o fundador do liberalismo político. Por quê? Porque ele foi o primeiro teórico a criticar o poder absolutista e efetivamente a defender as liberdades individuais. Um liberal, ele acredita que os interesses individuais devem prevalecer sobre os interesses coletivos, enquanto prioridade, mas não enquanto exclusão. Os liberais, eles defendem os interesses individuais para depois efetivamente, de uma maneira mais virtuosa, concluir ou consolidar interesses coletivos. Um bom liberal que se preze, ele não dispensa a importância dos interesses coletivos. Apenas acredita que ao realizar os interesses individuais, você consegue atingir os interesses coletivos. Locke é o grande mentor dessa perspectiva no pensamento moderno. Além disso, Locke, por criticar o poder absolutista, ele foi um defensor da monarquia parlamentar e constitucional, porque ele queria encontrar maneiras de frear esse poder autoritário e despótico do campo absolutista. E Locke vai ser um dos grandes teóricos nesse sentido, tanto que ele vai teorizar sobre o auto de resistência. Ele vai dizer que o governo agora deve ser um governo representativo, porque no poder absolutista, o poder real representava quem? A ele mesmo, e não a sociedade, não o povo. Agora, com Locke, o governo deve representar o povo, correto? Então é um governo representativo, e isso é uma novidade importante na perspectiva dos teóricos modernos. Além disso, o Locke vai dizer que esse governo, uma vez em pé, quando deixar de representar os interesses do povo, o povo, tem o direito e o dever de destituir esse governo e colocar um que satisfaça a sua vontade. Isso é extremamente moderno, isso é extremamente inovador, porque combate as bases do poder absolutista. Além disso, o Locke também se enquadra numa tradição do pensamento político moderno chamado contratualismo. Para ele, não é a vontade de Deus, mas o contrato, um pacto entre governantes e governados que deve ser a legitimidade do próprio poder. Resgatando, antes de Locke nós tivemos Hobbes, Thomas Hobbes, o importante contratualista, mas que pensava algumas questões diferentes. Para Hobbes, no estado de natureza, onde não tem limites ao poder e aos interesses individuais, é guerra de todos contra todos. É o homem sendo o lobo do próprio homem. Assim era necessário estabelecer o contrato, criar um poder superindividual para evitar que a gente se mate. Porque para Hobbes, o homem nasce mal, o Estado o controla. Locke pensa de uma maneira diferente. Locke acredita que o estado de natureza, nós já temos 3 direitos naturais, porque nascem conosco, e inalienáveis, que em hipótese alguma podem ser retirados do indivíduo, que são a vida, a liberdade e os bens. Quando esses 3 direitos estão efetivados, eles os chama de propriedade. E aí cabe a pergunta, por que então sair do estado de natureza para Locke? Para melhor garantir esses direitos. Nós firmamos um contrato social, instituímos um Estado com uma base no contrato social
para garantir a existência desses três direitos que já existem no estado de natureza. Para Locke, qual é a maior propriedade do indivíduo? Seu corpo, que não pode ser violado, que não pode ser agredido por ninguém, seja um outro cidadão ou até mesmo o Estado. Se assim o fizer, tem que ter boas justificativas. É uma perspectiva das liberdades individuais se efetivando no plano teórico. E também não podemos esquecer que, para Locke, a soberania política se assenta no poder legislativo, no poder parlamentar. Então ele é um cara que teorizou para justificar a Revolução Gloriosa, na qual ele foi uma testemunha ocular, daí por que ele foi um pensador empirista. Ele usa essa experiência para também pensar a questão política, correto? É um dos grandes nomes e um dos maiores pensadores da modernidade. Agora a gente vai tratar de um outro importante nome, que é o François-Marie Arouet, conhecido pelo seu pseudônimo Voltaire. Voltaire talvez seja o mais famoso em vida de todos os pensadores iluministas. Voltaire escreve várias obras, como Cândido e Cartas Filosóficas, a última retratando experiências que Voltaire teve quando passou um tempo na Inglaterra, e ele se encantou com a forma do Estado parlamentar inglês, ou parlamentarista, como a gente viu com Locke, e as liberdades individuais garantidas por essas relações institucionais na Inglaterra. Contudo, quando a gente pensa de Voltaire, a gente não pode esquecer que o Voltaire, ele foi dono de uma língua ferina, que feria a tudo e a todos. Não poupava ninguém. Criticava reis, nobreza, burguesia, clero. Isso rendeu algumas estadias do Voltaire na Bastilha, a famosa prisão política dos reis franceses. Porque da mesma forma que ele foi amado, ele também foi odiado pelos indivíduos e grupos que eram alvos de suas ferrenhas e ácidas críticas. Voltaire era dono também, meus caros, de uma ironia sagaz. Tanto que ele dizia: é proibido matar, e quem o fizer deve ser punido como um criminoso vil e desumano, a não ser que faça em larga escala e ao som de trombetas, pois assim será considerado um herói. O que isso quer dizer? Voltaire vai criticar as mais absurdas e mirabolantes justificativas para a guerra, porque no plano comum não pode matar, mas a guerra, por isso que ele fala ao som de trombetas, isso é não só aceito, como legitimado e até mesmo saudado. Ou seja, ele demonstra as contradições de seu tempo. Mas falar de Voltaire é falar das liberdades. Voltaire é o autor que defende: eu quero ter a liberdade de ter liberdades. E essas liberdades são liberdades modernas, liberdades importantes, que bem ou mal somos fruto dessa conquista, ou dessas conquistas. A liberdade de pensamento, a liberdade política, a liberdade de expressão e a liberdade religiosa, que hoje podem parecer coisas ou direitos banais, mas que no tempo de Voltaire eram extremamente essenciais e revolucionários. Tanto que é atribuído a Voltaire, mais uma frase que não é dele, mas de uma moça chamada Evelyn Beatriz Hall. Uma frase que com certeza você já ouviu e que serve a muito nesse momento que a gente vive, certo? A frase é a seguinte, abram aspas: não concordo com nenhuma palavra do que dizeis, mas lutarei até a morte para que sempre tenhas o direito de dizê-las. Está defendendo a liberdade de pensamento e a liberdade de expressão, pois ele não está censurando alguém por dizer o que pensa, mas vai defender até a morte o direito de dizer, mesmo que não concorde com o que está sendo dito. Agora cabe uma reflexão. Liberdade de pensamento e expressão, como qualquer outra forma de direitos, não são absolutos, não estão acima dos outros, devem ser equalizados pelos princípios éticos. O que eu quero dizer? No momento atual, não é virtuoso censurar, proibir que alguém diga algo. Todo mundo é livre para dizer o que quiser. Contudo, a sua liberdade de pensamento e expressão, elas são delimitadas pela questão ética. Você não pode usar ela para agredir, para inferiorizar, para retirar a dignidade de outrem. Se essa pessoa se sentir ofendida, ela tem todo o direito, usando sua liberdade de pensamento e expressão, de te criticar e exigir uma responsabilização pelo que você diz. Ou seja, não censure a priori, mas julgue a responsabilidade de quem diz a posteriori, ou seja, posteriormente do que foi dito. Isso é muito importante devido a várias questões que hoje tomam conta da nossa realidade contemporânea. Então lembre-se de Voltaire, um grande nome do movimento iluminista. Para terminar, nós vamos tratar de um suíço chamado Jean-Jacques Rousseau, que eu posso dizer que tocou a música um pouco diferente. Rousseau não concordava com todas as ideias dos seus amigos iluministas. Por exemplo, Rousseau é considerado o primeiro romântico no sentido filosófico, porque ele valorizava no ambiente extremamente racionalista as emoções, tanto que ele havia dito: antes de pensar, eu senti. E é famosa a polêmica que Rousseau travou com Voltaire, porque Voltaire era essencialmente racionalista, correto?
São nesses termos que a gente também vai abordar um outro ponto importante. Qual? Para a gente pensar as ideias de Rousseau, ele também foi um crítico da propriedade privada. Também não, foi o único crítico entre os iluministas. Mas não vá, digamos assim, se adiantar e chamá-lo Rousseau de comunista ou socialista. Não foi, mas inegavelmente os pensadores do socialismo no século XIX beberam da água, beberam da fonte das ideias de Rousseau. Então vamos entendê-las. Primeiro, o Rousseau, ele é um defensor da democracia popular e direta, certo? Então o Rousseau, o governo é representativo, deve representar o povo, mas o povo deve exercer esse poder diretamente, sem intermediários. Então para Rousseau, uma democracia só é efetiva na modernidade se ela tiver poucas pessoas, no sentido de comunidade, não estados nacionais. Isso inviabiliza a participação direta no sistema democrático, na perspectiva de Rousseau. Além disso, Rousseau também é um contratualista, muito diferente de Hobbes e até mesmo diferente de Locke. Para Rousseau, o estado de natureza é onde nós temos as nossas maiores virtudes, a liberdade, a bondade, e ele é um otimista ao contrário de Hobbes. Se Hobbes, como a gente falou, pensa que todo homem nasce mal, o Estado o controla, para Rousseau é diferente. Todo homem nasce puro ou bom, a sociedade o corrompe. Então a gente tem que melhorar esse processo social, esse processo civilizatório, por meio do contrato social. Que para Rousseau, o contrato social não tem na soberania assentada no poder legislativo, mas no povo, na vontade popular, que é que ele chama de vontade geral. Não confunda com vontade da maioria. Vontade geral não é a soma das vontades individuais, é o que há em comum entre elas, um elemento, um denominador comum, um substrato. É mais ou menos o seguinte: para Rousseau, se um governante for eleito, ele não pode governar apenas para quem votou nele, para quem gosta dele. Ele tem a obrigação e a responsabilidade de governar para a vontade geral, o que há de comum em todos os indivíduos que compõem a sua sociedade. Esse é o grande desafio democrático de Rousseau e para nós na contemporaneidade. Finalizando, Rousseau foi um severo crítico ao direito da propriedade privada, porque para Rousseau é a origem de todas as desigualdades. Nessa obra, Discurso sobre as origens e fundamentos das desigualdades entre os homens, Rousseau vai responder a uma pergunta. Ele participa de um concurso da Academia de Dijon, na França, que teria perguntado: a origem das desigualdades entre os homens é natural? Se a sua resposta fosse não, você tinha que justificar. Rousseau teria pego o panfleto dos acadêmicos de Dijon e teria dito: que ousadia perguntar algo tão difícil. Mas se tiver a ousadia de perguntar, terei a coragem de responder. O resultado dessa obra, que não ganhou o concurso, mas ganhou uma menção honrosa. A que ganhou a gente não sabe até hoje. Então Rousseau acabou ficando para a posteridade. E qual é a sua resposta? A origem das desigualdades entre os homens é natural? Não, é uma construção social. Então qual é a sua origem? É o surgimento da propriedade privada. Quando Rousseau, nas primeiras páginas da obra, vai dizer mais ou menos o seguinte: o verdadeiro fundador da sociedade civil foi aquele que pegou um pedaço de terra, cercou o terreno e disse aos outros: agora isso pertence apenas a mim. Encontrou pessoas ingênuas e fracas o bastante para aceitar essa imposição. Quantos crimes, horrores, guerras e assassinatos poderiam ter sido evitados se aquelas pessoas tivessem tido a coragem de dizer a ele: não, impostor, não podemos escutá-lo, porque não podemos esquecer que a árvore é de todos, ou melhor, que a terra é de todos e que os frutos também são de todos, correto? Ou seja, ele faz uma crítica mordaz ao direito à propriedade privada e é um dos grandes nomes do pensamento iluminista, apesar de ter algumas ideias um tanto distintas dos demais pensadores, correto? Paramos por aqui, aquele abraço e até o próximo vídeo.